Opa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Bom, gostaria de apresentar o professor Johnny, mais conhecido como João, professor João. Ai, fiquei nervoso agora, gente, do lado do professor Johnny, fiquei até sem falar. João Frederico Costa Meyer, isso? Né? Já foi diretor aqui do IMEC, já foi pró-reitor aqui da Unicamp, atualmente professor associado do Departamento de Matemática Aplicada. Está aqui com a gente já desde muito cedo, formou aqui no primeira turma de matemática, fez mestrado, doutorado, tudo aqui. Enfim, dispensa até apresentações. Professor, por favor. Gente, boa noite, Jean, muito obrigado. E eu, de fato, entrei aqui em 67 como aluno, a Unicamp estava começando, foi a primeira turma, chamava-se Curso Básico de Ciências. Então tinha 2 anos que todo mundo estudava a mesma coisa, independente do que você ia fazer, computação, engenharia de alimentos, química, física, matemática, todo mundo fazia 2 anos iguais. Por isso que eu fiz 4 biologias, 4 químicas. A única matéria que eu sofri para passar foi química. Graças a Deus, eles resolveram fazer a prova junto, a inorgânica e a orgânica. E eu tinha que tirar 4,5 para passar. Aí eu tirei 5 em inorgânica, agora eu vou estraçalhar, porque é a única matéria que eu estudei a noite inteira, tirei 0,25 e eu acertei o nome. Passei com 5,1. Realmente foi o que eu sofri. As sociologias foi bem, mas não. Química orgânica é magia negra para mim. E o professor era bom. E o Jean, acho que ele nunca me viu de paletó. Nem você, né, Gi? Viu de paletó? Você estava no meu casamento? Estou brincando. Mas, para mim, a Semana da Matemática aqui, essa SEMAP, é uma coisa muito importante para mim. Eu fico muito feliz. Eu não posso dar palpite em nada, não faço nada, mas eu acho muito importante que aconteça o SEMAP. Então eu preciso mostrar isso de algum jeito. Então minha mulher falou assim, vai para o paletó, e eu obedeci. Então eu vim para o paletó. Eu estou até com um pouquinho de calor, se eu ficar complicado eu vou tirar, tá? Eu peço licença. Muito bem. Se ninguém contar para ela. Viu? Muito bem. Isso aqui ele mudou sozinho, é? Você apertou sem querer. Ah, sim, apertei sem, mas eu vou ficar com ele na mão. E aqui embaixo ele alumeia. Isso. O que o Jano falou é que eu sou caipira de Mojimirim. E eu sou bilíngue. Eu sei falar sarto, soldado, marvado, calçado, lá vai porco. Dá brava. Isso significa que salte, soldado malvado da calçada, que lá vai pólvora. Dá brava. Muito bem. Mas, e eu acho que eu nunca perdi o jeito de ser caipira. E eu comecei a dar aula em 71. Naquele tempo não tinha ninguém para dar aula aqui. O Ivan Resini e eu nos formamos, e o Júlio também, o Júlio Rada, ele foi contratado para dar aula na física e o Ivan e eu para dar aula aqui. Então a gente fez tudo, mestrado, doutorado, tudo, dando aula para mais de 120 alunos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, naquele tempo tinha cálculo 4, mas mudaram o nome agora, de equações diferenciais, geometria analítica, álgebra linear, fala matéria eu já dei. Mas agora eu tenho trabalhado muito mais com duas vertentes da matemática. Uma é a parte de análise numérica e cálculo numérico, e a outra parte é a parte de que nós chamamos genericamente de biomatemática. Agora, dentro da biomatemática, eu trabalho com uma área que a gente convencionou chamar de ecologia matemática. E a ecologia matemática tem 5 divisões, na verdade, mas eu só sei 4. A primeira é... Está encostada a porta? Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa que ninguém pode saber fora daqui. É que a gente está muito perto da física. Mas esse último, 4 mudanças globais, os caras da física fazem melhor do que a gente. Isso é intolerável. Não é possível que alguém da física faça uma coisa melhor que nós na matemática. Porra, meu! Não é. Então, essa divisão. Eu vou falar pouco sobre isso, embora eu já esteja trabalhando com isso. E por que eu estou trabalhando com uma coisa que eu vou passar vergonha na frente dos físicos? Sabe por quê? Porque precisa. Então, as 4 grandes divisões de ecologia e matemática, que é o que nós fazemos aqui, e nós chamamos genericamente de biomatemática,
Qual a diferença desses nomes? É que biomatemática, em geral, é você criar matemática aplicável. Em ecologia e matemática, a gente trabalha com matemática aplicada. É uma diferença bem sutil, mas é verdade. Em matemática aplicável, biomatemática, você precisa de ter interlocutores da própria matemática. Para trabalhar com ecologia e matemática, os seus interlocutores são de outras áreas. Então você conversa com o engenheiro florestal, você conversa com o biólogo, conversa com o químico, conversa com, como eu já conversei com o povo da CETESB. CETESB, ainda chama CETESB? Tem alguém que não é do estado de São Paulo? Posso falar CETESB? Não. É aquela parte da Secretaria do Meio Ambiente que legisla em termos de impacto ambiental. Então, por causa da CETESB, eu trabalhei com o secretário de Turismo de Ilhabela. Então, o gerente de operações do terminal da Petrobras em São Sebastião e em Angra dos Reis. Então, esses são os nossos interlocutores. Então, a diferença, tem diferença nenhuma. Pode usar o nome que você quiser. E as 4 grandes divisões, na verdade são 5, são, primeiro, dinâmica populacional. Dinâmica populacional, em geral, a gente pensa em contar pessoas. Tudo bem, mas em dinâmica populacional a gente conta peixes. Aedes aegypti, pernilongo, mutuca, aranha. Eu estou falando só de coisas que eu fiz, né? Mosca do chifre, mutuca é que dá doença na capivara, foi a tese do professor Silvio Premolato. Depois nós trabalhamos, a gente chama de epidemiologia. Agora, a palavra epidemiologia tem uma raiz grega que é a mesma de democracia. Esse demi é o mesmo de demo. Então, epidemiologia é trabalhar com doença de gente. Se bem que as pessoas falam, deu uma epidemia nos cachorros do bairro. Não é. Deu uma episootia nos cachorros do bairro. Pois é, mas os caras falam assim, então a gente obedece. Fala uma coisa para vocês. Eu não conheço vocês todos. Então, para mim eu acho que ficaria melhor para vocês, melhor para mim, se vocês me interrompessem e fizessem perguntas. A Gi, por exemplo, pode falar para vocês, quando eu não estiver olhando, que eu trabalho assim mesmo, que eu preciso das perguntas para poder trabalhar. Não é verdade, Gi? Se falasse que não, estava ferrado. Tá? Então, dinâmica de populações, seja de gente, seja de outras espécies, epidemiologia, que chama epidemiologia, mas pega doença de bicho, de planta, de gente, impacto ambiental e mudanças globais. Tem uma 5ª subdivisão, e essa 5ª subdivisão, na verdade, é o aspecto matemático da economia relacionado com políticas públicas de preservação do meio ambiente. Por exemplo, a gente separa uma área de proteção ambiental. Só que tem as espécies que moram lá. Mas junto com essas espécies, tem famílias que moram lá há 8 gerações. E é uma espécie em extinção. O que eles podem fazer? Se não podem fazer nada lá, as pessoas vão todas morar numa favela lá na Vila Guilherme, em São Paulo. Então, a gente começou a se tocar que alguma coisa tem que ser feita para essa espécie também, para que as pessoas possam se fixar lá. Uma vez eu coordenei a parte brasileira de um projeto de estudar pantanais. E nós começamos estudando o Pantanal na Argentina, chamado Esteros de Iberá. Iberá em Guarani é água que brilha. E o que eles fizeram foi criar uma fundação, e essa fundação contratou os guias, a caça era proibida, mas todo mundo ia caçar e pescar lá. E tinha os guias, gente que morava lá e que dependia de alguém querer caçar para arrumar emprego. Aí eles criaram uma fundação e a fundação contratou os próprios guias para serem os guardas florestais. Acabou a caça. Acabou a caça. Tem jacaré demais lá, mas tudo bem. Então tem essa 5ª subdivisão. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Só que eu não gostaria que vocês pensassem que a gente divide a ecologia matemática em 4 partes. A gente não consegue trabalhar com uma só. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas na verdade, nós sempre trabalhamos com uma mistura das 3 ou das 4. Eu vou no final contar a história de eu vou pegar uma fotografia que eu usei de mentira num outro projeto e vou mostrar e vou contar para vocês qual é a tese que mistura mudanças globais com impacto ambiental e com dinâmica de populações. Bom, depois vocês veem isso. Mas, trabalhar com esse negócio aí é difícil, mas é muito bom.
É como tesão. É difícil, mas é muito bom. E é um desafio. E a gente nunca consegue trabalhar com uma matemática só. Eu vou fazer 72 anos daqui a pouco. E o que eu vou ter que fazer esse ano? Estudar. Vou ter que estudar. Não tem jeito, vou ter que estudar. Matemática. Bom, tudo bem. Exame populacional. Como se comportam populações de gente, peixe, inseto, torcedores. Torcedores, sim. Vocês estão rindo, mas, por exemplo, se eu disser para vocês que a torcida do Mojimirim aumenta 100 pessoas por semana, vocês vão dizer, não, nunca a torcida do Mojimirim Esporte Clube. Ninguém sabe qual é esse time. Não. Quando o time entra em campo, a torcida vai atrás, pois cantando venceremos, nós queremos festejar, o meu time é de raça, somos a força do interior. A galera vai gritar, esse é um hino do Mojimirim. Mojimirim é o time que revelou o Rivaldo para o mundo. E o técnico Vadão, que acaba de perder o emprego na seleção feminina. Não é assim qualquer timinho, não. Daqui a 8 anos ele vai estar disputando a Libertadores. Vocês vão ver. Quem viver verá. Eu digo essas coisas para vocês perceberem que, quando eu falar ou mostrar coisas para vocês, bem-aventurados os que viram, ouviram e não creram. Vocês têm que duvidar de mim. Essa é a obrigação de vocês. O trabalho de vocês é sempre duvidar do que o professor faz. O método científico é a dúvida. E o método da fé é a certeza. É por isso que a gente dificilmente mistura as duas coisas. Então, às vezes, a ciência faz uma coisa e a pessoa tem certeza que foi pela fé. Só que a pessoa não sabe. Então, a pessoa... tem até um amigo meu, acho que ele é da igreja metodista, que conta a história que o cara pediu a Deus, me salva do incêndio. Aí chega um helicóptero e fala, vem! Não, estou esperando, Deus vai cuidar. Aí, por exemplo, uma escada do bombeiro, vem! Aí puseram aquele negócio de pano lá embaixo, pula! Eu não vou. Aí morreu. Aí chegou no céu e Deus falou assim, por que você não ia me salvar? Mas eu mandei o helicóptero, o coisa de pano, e a escada, e você não quis? Então, aí entra a fé da religião. Agora, na ciência, e quem, por acaso, tiver o azar desgraçado de ser meu aluno em alguma coisa, e a Gi pode falar para vocês que é difícil ser aluno, ou aluna minha, aluno meu, aluna minha, que eu sempre trabalho com as pessoas duvidarem. Não é não, Gi? Bom, você não precisa concordar. Você espera que eu vire, aí você faz assim ou assim, aí o povo vê, tá? Outra coisa, Posso dar minha conferência aqui? Quantos peixes, comida, quantos insetos, doença? Olha, que interessante. Eu estou falando de dinâmica populacional e, de repente, me aparece uma epidemiologia aqui. Olha que mistura. Quantas crianças por vacinar, dinâmica populações e vacina, saúde, haverá no ano que vem? Quantos quartos precisa nas maternidades? Quantas carteiras precisa na escola? Quantas vagas precisa nos estacionamentos dos shoppings do estado de São Paulo? Bom, Deus me livre, mas tudo bem. A gente usa a dinâmica populacional para contar indivíduos ou para simular densidades populacionais. Um dos primeiros órgãos a contratar matemáticos foi a SUDEP, a Superintendência de Pesca. Todo ano, a SUDEP determina o tamanho das redes para pesca. O que acontece? É só um desenho, não se preocupe. O que acontece com essa rede? Ela pega um peixe desse tamanho, tá vendo aqui, ó? Já põe o zoinho dele em cruz, porque ele já morreu. E aqui, o peixe que é desse tamanho, passa pelo vão. Mas por que a SUDEP vai atrás dos pescadores? Porque os pescadores trabalham com redes menores. E esse coitado aqui, ó, também caiu na rede. E a SUDEP precisa saber qual a porcentagem da população de peixes com relação ao tamanho, para dizer como que autoriza a pesca. Se não der tempo de fazer tudo, deixa eu contar minhas histórias. Pode ir. Moçambique, malária. Eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de trabalhar com o terceiro aluno de Moçambique. E o que eles querem estudar? Eu gosto de que as pessoas trabalhem com um problema que dá brilho nos olhos.
Porque orientador, você não escolhe orientador, você escolhe o problema. O orientador é chato, ele tem mau hálito, ele não gosta de tomar banho, ele é grosso. Mas você vai passar quantas horas por semana com ele se ele for muito acessível? 1, 2 horas. Agora, com o assunto, você vai passar 12 horas. Então, primeiro escolhe o assunto. E depois escolhe o melhor orientador. É claro que se ele for simpático, se ela for bonita ou educada, é muito melhor. Mas se o melhor cara é um... Não pode falar pentelho, como que eu diria? É um peculiar, aí você aguenta. Muito bem. Por que eu estava falando assim? Ah, sim. Eu estava contando de Moçambique. E o que fazia brilhar os olhos deles foi estudar a malária, que é uma doença endêmica em Moçambique. E eu descobri, preparando material de aula, que o governo diminuiu o financiamento de remédios e comprou 900 mil mosquiteiros e distribuiu gratuitamente os mosquiteiros na província de Sofala, onde fica a segunda maior cidade de Moçambique, chamada Beira. O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi que a malária cresceu enormemente. E a segunda coisa foi que 1 ano depois teve fome. E o governo precisou agir para botar comida lá, proteína sobretudo. Por quê? Uma resposta que foi a matemática que deu. Acontece que o povo que não tinha dinheiro vendeu a rede mosquiteira para os pescadores. E os pescadores usaram uma rede mosquiteira que não deixava passar pernilongo. Então, quando eles foram pescar, eles pescaram todos os alevinos. Então, não sobrou peixe nos lagos de onde eles tiravam a subsistência. Isso é um problema de dinâmica populacional. E de política pública, de sociedade e de doença. Porque aí a malária aumentou porque não tinha mais mosquiteiro nas camas. Mas eu vou falar. A gente precisa de modelagem matemática computacional para estudar esses problemas. E eu gosto de me apoiar em Paulo Freire, que eu conheci em 1966. Eu fazia alfabetização de adultos num bairro que hoje é chiquérrimo, mas aqui daquele temperamato. E eu acho que em modelagem matemática de fenômenos ambientais, a gente faz... As 4 coisas são a base da teoria do Paulo Freire. A primeira coisa é ler o mundo, é ver o mundo. É você ser capaz de ouvir o que dizem. Você tem que conhecer o que está acontecendo. É diferente de você dizer, seja um anel cíclico com oscilação periódica do verso do da fibra. Eu sei. Então, definição 1. Mas quando a gente trabalha com matemática aplicada ou matemática aplicável, a gente tem que saber do que a sociedade precisa. Então eu preciso conhecer o mundo. E é muito melhor. A segunda coisa é que conhecimento se constrói dialogando. A gente não constrói conhecimento sentado quietinho no quarto da meia-noite às 3 da manhã, estudando no livro do Book, de análise na RN. Não, não é. A gente constrói conhecimento dialogando. Porque quando você trabalha com um problema da sociedade, a pessoa tem que conversar com você. E eu vou dizer para vocês que matemática também. Eu não consigo saber toda a matemática. Mas se eu tenho um problema de matemática discreta, eu vou falar com quem? Vou falar com o Plínio. Eu vou falar, Plínio, me ajuda com esse problema aqui. Uma vez eu procurei um cara aqui e falei assim, olha, eu estou com um problema aqui, é bem da sua área de pesquisa. É da minha área, mas eu só trabalho com espaço de dimensão infinita. E você quer resolver um problema no espaço de dimensão finita. Tá bom, obrigado, desculpa. Mas eu precisava aprender, precisava estudar, precisava aprender, precisava ouvir. Depois a gente tem que criticar o conhecimento. Dizei para vocês que tinha que criticar, tinha que duvidar. Criticar o conhecimento. Se a gente olhar o jornal de domingo de Mojimirim, chama A Comarca, e vai ter lá como é que chama aquele negócio? Um DVD Bluetooth não, chama Blu-ray que chama aquele negócio lá. Então, vai ter com 7 prestações sem entrada. A primeira entrada vai ser paga só em setembro. Tá. E aí faz negócio, uma brincadeira com a independência do Brasil. Muito bem. Qual o juro que está sendo cobrado? Ah, não tem juro. Que não tem juro? Imagina. Desde quando não tem juro, pô? Aí você faz a conta e você tem que achar uma raiz de um polínômio grau 8. Uma raiz de um polínômio grau 8. Mas o polínômio grau 8 tem 8 raízes. Mas eu tenho que criticar e dizer, embora essas raízes sejam verdades matemáticas, elas não servem
porque o que eu quero é um número um pouquinho maior que 1. Parece que não é matemática rigorosa, né? Mas é assim, é matemática rigorosa, porque o juro é 1 mais I. Se você é 10% de juros que eles estão cobrando no cheque especial, segue. Então você multiplica o que você tinha por 1,1 e vai ver quanto vai ser a sua dívida de ter usado o cheque especial. E a terceira coisa é colocar ciências em revista da comunidade. É uma coisa que que diz a Academia Brasileira de Ciências hoje, que é o seguinte: o que a gente faz na universidade? Primeiro, a gente vai para a natureza e vai para a sociedade e a gente recolhe dados. Recolher dados não é saber. Na universidade, a gente transforma dados em informação. Com essa informação, a gente constrói conhecimento. E para muita gente, acabou aí. Você publica um artigo na revista, põe lá no seu lado, acabou, está feito, vamos embora para casa, tomar cerveja. Mas de verdade não é assim. Tem mais um passo, que é colocar essa ciência construída a serviço da sociedade. Puta, que saco, né? Só que melhora. Que você chega lá na sociedade e diz, não, isso não serve para nós. Aí a gente muda o que a gente pensa sobre a ciência, muda o que a gente tem sobre a informação e volta para a sociedade, para a natureza, à procura de dados. Então, isso é mais ou menos a teoria de Paulo Freire aplicada em matemática. E eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu participei de uma reunião, Eduardo Sebastiani, falando sobre etnomatemática, eu falando sobre modelagem matemática, e o Paulo Freire fazendo perguntas para a gente. Aí ele olhou para a gente e falou assim, nossa, se eu soubesse que matemática podia ser assim, eu tinha feito uma teoria em cima da matemática. Eu falei, demorou, tio, mas tudo bem. Ele era muito amigo da minha família, muito amigo da minha família. Então a gente sai de um problema real, simplifica o problema. Gente, os físicos sabem fazer isso melhor que a gente. Existe em algum lugar do mundo um movimento retilíneo uniforme? Não existe. O movimento retilíneo não existe. Não existe. Os físicos conseguem resolver problemas usando essa porra. Eles simplificam. A gente não. A gente quer colocar tantas variáveis, que o modelo da gente parece um prato de macarrão. Tem um pontinho ligando aquele pontinho ligando aquele. A hora que você vai ver as flechinhas, é uma macarronada. Gente, eu juro, quem educadamente e muito corretamente duvidar de mim, tem um livro do sujeito chamado Jacques Nihoul. Na primeira página, ele tem um modelo de um estuário. Tem tanta variável, que se você disser, do estuário do rio Hull, na Inglaterra, tem tanta variável, que se você disser, e se eu parar com essa fonte aqui de poluição? Ele não sabe o que vai acontecer com a população de peixes. Porque tem tanta variável, e não adianta, por mais que você ponha variável no problema, você está errado. Trabalhar com matemática na vida real é trabalhar com uma matemática que não é verdadeira, não é exata, não é universal e é contextual. Claro. Por que nós estudamos alguns problemas de epidemia e todo mundo tem suscetível, infectado, resistente, vacinado, latente, blá, blá, blá. Por que a gente trabalha só com suscetível e infectado? Porque a gente tem que fazer plano de fase. Porque a gente não tinha computador. Agora a gente tem um computador para fazer isso aí. Então agora a gente está liberado para fazer muito mais dimensões. Felizmente. Depois a gente cai num problema matemático e eu digo que nessa hora a gente é cínico. A gente resolve a matemática, a gente resolve, mas resolve aproximadamente, né? Não tem professor aqui não, né? Porque eu quero falar uma coisa que... Professor, não vão contar que eu falei, que eu vou falar que vocês estão mentindo. Mas se eu desenhar aqui, o conjunto de todos os problemas que existem, aqui o conjunto de todos os problemas que existem. Agora eu vou desenhar, com giz amarelo, para ficar fácil de ver, o subconjunto que tem solução analítica. Desenhei. Dá para ver? Não. Não, você vai dizer, mas Johnny, eu sei calcular a integral de... secante eu não sei, mas... de cosseno. Eu sei calcular a integral de cosseno. Ah, é? Tá. Então faz o cosseno elevado ao módulo seno. Ou calcula a raiz xésima dessa porra. Isso aí você põe dentro do módulo e calcula o log na base x e integra. Ou deriva. Ou faz qualquer coisa. Então, para cada problema que tem solução analítica, tem um infinito não enumerável de problemas que não tem solução analítica. Sinto muito. Por que eu estudo tanto solução analítica? Para poder criticar. Para poder falar mal.
todo matemático é um pouco sogra. Ele tem que achar defeito. Tá certo? Então, eu olho para uma solução numérica. Uma vez na minha vida, eu consegui resolver um problema lá para a engenharia de alimentos, que era a dissipação de calor numa banana. E a gente obteve resultados no computador com menos de 1%, não, 1% de erro, praticamente 1% de erro, do resultado no computador e no laboratório. Qual foi a minha reação? Erramos. Não é possível dar uma coisa assim. Porque a gente está acostumado com o erro de 15%. A gente sabe que não é verdade. O que a gente faz é usar o modelo para entender. O professor Miguel Petrelli, de Rio Claro, ele fez graduação em filosofia, mestrado em estatística e doutorado em ecologia. E ele falava assim, com o sotaque típico dele, um modelo é bom quando nós joga ele fora. Porque o modelo ajudou você a entender tanto do problema que você tem que mudar o modelo. Eu vou mencionar um modelo aqui que a gente nunca jogou fora, porque a gente não conseguiu melhorar esse modelo. Por isso que o IBGE usa, para descrever a vida da gente, a equação de Malthus. Bom, vamos lá. Desculpa, a gente faz resolução sempre aproximada, tem que validar a solução da matemática, tem 8 raízes, eu só quero uma, jogo fora, são raízes verdadeiras. São raízes verdadeiras. Eu jogo fora, porque eu não quero. E depois eu vejo se esse juro de 10% é possível num país cuja taxa básica de Selic é de 6%. Então, tem a resposta da matemática, tem uma resposta que é válida, mas ela não vale na sociedade. E depois, se não está bom, como dizemos de mim, daí que nós volta para trás e faz tudo outra vez. E aí a gente fica dando volta em volta desse negócio até chegar numa coisa boa e ter o processo decisório. Infelizmente, eles não gostam dos matemáticos para entrar no processo decisório. Porque quem faz essa coluna aqui, ó, é o interlocutor. Quem faz essa coluna é o matemático. Quem faz essa coluna é o diálogo entre eles. Essa parte aqui é a formulação do problema, essa parte é a resolução do problema e essa parte é a validação do problema. Chega. Contar populações. Eu vou começar a contar... Alguém aqui viu os 300 de Esparta, não? Eram 300 espartanos? Não era. Tinha gente de... Eu conheço a história de ter lido o livro do Heródoto. É divertidíssimo. É mentiroso. Nossa Senhora. Ele parece que é aquelas cidadezinhas pequenas perto de Mojimirim, sabe? Ribeirão Preto, Campinas. Sabe esses lugarzinhos, né? Franca, esses lugarzinhos pequenininhos, Sorocaba, perto de Mojimirim, que é o centro do universo, filial do céu, capital do mundo, por mérito. De onde você é? Vai falar com o Mojimirim, você é de São José dos Campos. Lá do Banhado eu vou falar da gente, muito bem. É claro, São José dos Campos é muito maior e tecnologicamente mais desenvolvido que o Mojimirim. Mas eu nasci lá, então vocês têm que dar um desconto para mim. É por isso que eu conto essas mentiras. Mas, a gente lendo Heródoto, a gente vê como ele foi fiel a algumas coisas que ele viu e como ele não foi fiel a algumas coisas que ele ouviu falar. E ele acreditou. Então Heródoto descreve homens muito grandes que têm um olho no meio do peito. O Heródoto, o pai da história, conta isso aí. E ele conta outras coisas, inclusive, enfim. Eu recomendo a leitura porque eu juro que é divertida. Tem uma edição publicada pela Universidade de Brasília que é bem barata. Mas também vocês podem baixar o PDF. E como é que se contou quantas pessoas havia no exército de Xerxes? As pessoas diziam que tinham 700 mil soldados. Na verdade, hoje, pelas estimativas de comida e de navios que usaram para atravessar da Pérsia para a Península do Peloponeso, a gente sabe que era por volta de 300 mil. Mas como é que eles contaram isso daí? Gente, é uma surpresa. Não, então pera um pouquinho, deixa eu contar para vocês como é que eles contaram. Eles pegaram 1000 soldados e vem aqui, sentido, marcha, para. Agora vai apertando. Pegaram 1000, apertaram, nem podia nem respirar, gente. Assim, tão apertado que estava. E fizeram uma cerquinha em volta. Com um buraco para entrar, um buraco para sair. Entrou 1000, entra mais um, 2000, entra mais um, 3000. Eles contaram quantos soldados tinha no exército de Xerxes usando progressão aritmética. Isso é da história, não é da matemática. Não é professor de
de matemática discreta que está inventando isso aqui, não. Mas a história é bonita. E o filme, e aquele cara que bolou o filme, como é que chama? Não é Frank Williams é da corrida. Como é que chama o cara que fez o desenho? Do Gibi, estou falando do filme. Do Gibi. O mesmo cara que desenhou Sin City. Isso mesmo, Frank Miller, Então, já vi que você tem um nível maior de cultura porque lê as histórias em quadrinho. A história em quadrinho é muito bom. Depois, um outro jeito de contar pessoas é contar individualmente. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Igual o professor que faz chamada nos últimos 5 minutos da aula para não deixar você sair mais cedo. Certo? A gente conta de 1 em 1. E é o que tem em Lucas, no capítulo 2, desses versículos. Opa, desculpa, fiz errado. E aí José teve que viajar lá da cidade de Nazaré com a mulher grávida para ir para Belém. Aí Jesus nasceu lá, já ferrou toda a contagem de quantas pessoas tinha, porque mudou o número de pessoas, porque está sempre mudando. Mas é uma contagem individual. E há muitos outros registros de contagem de populações. Os governos contam quantas pessoas têm, em geral para cobrar imposto. Em geral é para isso que eles fazem. Agora, o que Malthus falou? Todo mundo diz que Malthus afirmou que a população cresce em PG e o alimento cresce em PA. Não foi isso que ele disse. Ele disse, como a população cresce em PG e o alimento cresce só em PA, então, de vez em quando, tem que acontecer uma guerra, uma praga, uma epidemia, uma fome e um monte de coisa. Quando eu falo epidemia, eu estou falando de Malthus de 1798. Mas, no século passado, quando eu nasci, a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 50 milhões de pessoas. E a gripe espanhola matou 80 milhões de pessoas. Há uma estimativa pessimista de que a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Mas, em geral, o número aceito é 80 milhões de pessoas morreram com epidemia. Uma epidemia que matou no século passado, 1920, 1921. Foi uma gripe espanhola que você jogava as pessoas pela janela e passava a carroça, pegava todo mundo e levava. Porque matava mesmo, que a gente não tinha como se defender. Então, Malthus falava que se as coisas não são assim, como não tem alimento para todo mundo, alguma coisa tem que acontecer para que o povo morra. E quem que usa Malthus ainda? O IBGE, a ONU, a Unesco, o IBGE da Bolívia, Instituto Boliviano de Geografia e Estatística, o Instituto Burundi Botsuanense, e depois tem o ICGE, que é o Instituto Chinês de Geografia e Estatística. Todo mundo usa Malthus. Só que eles usam Malthus sabendo que o modelo só vale dentro de uma pequena faixa. Então eles vão trocando o índice de crescimento populacional. O que é o índice de crescimento? É quem nasce menos quem morre. Em alguns casos, quem nasce e vem morar aqui, menos quem morre e vai morar longe. Então, quem nasce mais quem imigra, menos quem morre, menos quem emigra. E aí, então, a gente tem uma taxa variando. E a estimativa para essa década que nós estamos vivendo é 0,8%. Então, isso aqui não pode ser constante, como no modelo de Malthus. Aí teve um cara que falou assim, vamos fazer diferente. E ele pegou isso aí, só que embaixo ele não pôs o tempo. Por que ele não pôs o tempo embaixo? Vou fazer um mapinha para vocês aqui. Tá. Para vocês se localizarem nesse mapa, o Mojimirim fica mais ou menos aqui. Aí vocês estão localizados, né? Então o Canadá é aqui, aqui é a França, e nessa província, era chamada de província do Quebec, os franceses saíram daqui e foram morar lá. E aqui a população crescia a 2 e pouco por cento ao ano. E aqui a população crescia a mais de 4% ao ano. Como assim? Era o mesmo tempo, a mesma cultura, os mesmos hábitos de higiene, as mesmas desculpas. Hoje eu estou com dor de cabeça, bem. É tudo igual. O chaveco era igual. A religião era igual. E o povo levou a França com eles, levou tudo cultura. Mas por que estava crescendo tão mais depressa?
Tinha comida. Então, a ideia de Verhulst foi, eu não vou colocar aqui o tempo, porque embora esse índice varie no tempo, se vocês lembram, eu vou pegar uma coisinha aqui, mas se vocês lembram, eu pus, era 3,7, 3,2, então varia no tempo, mas não varia com o tempo, varia com a população. Então, o Verhulst fez uma reta decrescente, variando. Aqui eu pus os números certos. Eu não sei se são certos, porque eu peguei na revista Veja, mas... vou fazer. Ele olhou para isso aqui e falou assim, gente, vamos ver o que acontece aqui com uma reta. E ele fez uma reta. Fez uma reta do tipo A menos beta vezes P. Certo? Essa foi a reta. Então, o lambda dele, o que era lambda antes, o que era a diferença é uma porcentagem da população, passou a ser, no lugar desse lambda, ele fez essa reta que está aqui. Desculpa, estraguei tudo, fez essa reta que está aqui. E quando ele fez isso, ele colocou no lugar do lambda e encontrou isso aqui, uma reta decrescente. E quando a gente faz o gráfico, a gente encontra isso. A população começa aqui, ela vai crescendo, crescendo, cresce no aço aqui forte, depois ela vai crescendo mais devagar, mais devagar, mais devagar, depois ela quase não cresce, depois parece que ela estabilizou. Estabiliza. Esse limite superior chama-se capacidade de suporte do meio. É quanto você consegue sustentar naquele meio ambiente. Posso contar outra história? Vai ficar faltando coisa aqui, slide. Mas isso é um problema resolvido por um aluno do professor Rodney Carlos Bassanese. O Rodney é um professor espetacular. Eu fiz iniciação científica com ele no ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em 1969 eu fiz o trabalho com ele. E talvez os pais de vocês estivessem nascendo, mas nessa época, o que o Banco Mundial obrigava o Brasil a fazer? Emprestava dinheiro para o Brasil construir represa e separava uma terra em volta e falou, os bichos que quando inundar aqui, vocês tiram os bichos daí e soltam numa reserva, que é para o bicho sobreviver. É ilusório isso. Vocês pegam os bichos que dá para pegar. Pernilongo, minhoca, ratinho, ninguém pega. E muitos peixes morreram nesse processo. Tem a tese de mestrado do Geraldo Lúcio Diniz, professor hoje no Mato Grosso, e ele mostrou... Não, coisa demais. Depois eu me atrapalho. Ele pode me interromper. O que eu estava falando? Os bichos pequenos a gente não pega. Aí eles soltavam os bichos numa mata que já estava na capacidade de suporte. Então a solução aqui em cima, o que acontece? Se você pegar aqui, se você pegar um número maior que a capacidade de suporte, isso aqui fica negativo. Isso é negativo, isso aqui é positivo, então o PN mais 1 é menor que PN. E a minha população, oh meu Deus do céu, agora o que eu faço? Desculpa, não vai se repetir. O que acontece não está aqui, eu escrevi aqui. É o projeto Curupira. O que acontece? Os bichos que eles tinham salvo, entre aspas, iam todos morrer de fome, ou brigando, alguma coisa assim. E você nem pode dizer que você fortalecia aquela população geneticamente. Você traz genes de fora para poder fazer alguma coisa. Nem podia fazer isso aí. Muito bem. Algumas coisas, se não fosse a matemática, ninguém saberia. É um caso típico, eu não vou fazer as contas aqui, mas eu vou contar para vocês a história. Durante a guerra, vocês estão vendo aqui, aqui está a Itália, claro, aqui está Mojimirim, então aqui tem que ser Itália. Por aqui, faltou fazer a Península do Peloponeso, Chipre, a Síria, Iraque, etc., aqui o Egito. Mas então, nesse mar aqui, chamado Mar Adriático, houve muitas batalhas navais na Primeira Guerra Mundial. E por causa disso parou a pesca. E o que aconteceu com a população pescada? Diminuiu. Por causa da guerra, pararam de pescar. O que aconteceu com a população? Diminuiu. Isso é um exercício... Ninguém sabia por quê. Precisou 2 matemáticos, Vitor Volterra e Humberto d'Ancona, contar por quê. E a explicação matematicamente é muito simples, usando o plano de fase, não tenho tempo de fazer aqui. É claro, se alguém quiser,
minha salinha é 204, fala assim, Johnny, explica como é que você tem esse negócio aí que eu explico. Ou pede para a Gi, porque a Gi sabe, né, Gi? Então, pronto. Então, eu não vou fazer, mas eu fiz um gráfico aqui, ó. Eu fiz um gráfico aqui a população oscila em torno de 1 e pouco, e nesse outro caso aqui, a população oscila em torno de 4. É o gráfico. Ou seja, esse aqui isso aqui é com pesca, e o anterior é sem pesca. Então, eu não vou entrar nisso aí. Eu vou falar um pouquinho só sobre alguns resultados de impacto ambiental. E eu só vou contar para vocês coisas que eu fiz. Em 2003, houve uma... Que horas são já? Não, tem 8h30. Não. Não posso faltar o respeito e estender muito. E houve uma represa rodou da fábrica de papel chamada Guaianazes, na cidade de Guaianazes. A cidade é com Z, a fábrica de papel é com S, Guaianazes. E emporcalhou todo o Rio Paraíba. E eu fui trabalhar nesse problema. E aqui eu vou dar um exemplo só com 5 trechos do rio. Na verdade, nós trabalhamos com 99 trechos do rio. E nós queríamos trabalhar com pedaços geomorfologicamente parecidos. Então, onde o rio anda devagarinho, é largo, onde o rio corre porque ele é estreitinho, eles não deixaram. Tinha que ser a prefeitura de, sei lá Jacareí, São José dos Campos, Tremembé, Aparecida, Guaratinguetá. A gente teve que usar as prefeituras. A matemática quer fazer de um jeito e a sociedade obriga a gente a fazer de outro. E aí a gente fez as equações, aqui estão as equações, e aí na represa B, tudo que sai da A, no trecho B do rio, tudo que sai da A vai para lá. No pedaço C, tudo que sai da B vem para aqui, etc, etc, etc. Isso aí dá um sisteminha e dá uma matriz, e a gente não calcula o determinante dessa matriz. Quem quiser, merece. Lembra que se fosse fazer o rio todo, era 99 por 99. Faz. O que você vai fazer com ele depois? Nada. Nada. Nem você me dizer, não, Johnny, se o sistema é homogêneo, se o determinante for zero, se não for zero, não tem solução. Tá bom. Então imagina um problema desse aqui, cuja diagonal principal, aqui ó, a água não sobe o rio, né? A água não sobe o rio. Então só tem coisas para lá de baixo, e tem a diagonal principal. Digamos que tenha 10 a menos, sei lá, uma coisa assim, digamos uma matriz pequena, 200 por 200, que tem 0,1 na diagonal principal e um monte de outros números. Quando é o determinante? Dá 10 elevado a menos 200, que é zero. Tem solução? Não tem. Entendeu? Ao vivo é muito pior, mas também é muito mais divertido. É tenso, mas é muito mais divertido. Agora, e se em vez de ser um corguinho, fosse um rio de verdade? Eu tinha um aluno manauara, e ele sempre lendo os livros de história, o Tietê, as bandeiras, e a busca do ouro, e o desbravamento do interior do Brasil, até Mato Grosso, Minas, etc. E aí ele queria ver qual era o Tietê. Quando mostrava o Tietê, ele falou assim, esse carapézinho é o rio Tietê? É rio de gente. E porque lá na Amazônia eles têm, dos 3 maiores rios do mundo, 2 estão na Amazônia. O rio Madeira e o rio Amazonas. Só de leve. Mesmo assim o Brasil ganhou no handball ontem, mas perdeu a Argentina. Bom, tudo bem. Então, e se a gente pegasse isso aqui, em vez de ter o fluxo só de A para B, para C, para D, tem o fluxo de A para B, para Z, para F, e tem esse aqui. E, tanto pode ser assim, como pode ser ao contrário. Cada flechinha de um jeito. Então, a gente pode, usando imagem satélite, ver como é que está viajando. A gente fez isso uma vez no Rio Mogi Guaçu, em que a gente jogou garrafa PET. Então, pegar um monte de aluno da escola, e diz assim, vocês têm que olhar para onde vai essa garrafa. E eles foram fazendo a trajetória para cada um, e eles fizeram essas flechinhas para um trecho grande do Rio Mogi Guaçu, perto da fábrica de papel, que se chama, esqueci como é que chamava Champion antigamente. Alguém é do Guaçu ali, não, da região? Então, como é que chama a fábrica de papel que era Champion? International Paper. International Paper. E a gente trabalhou lá com uma professora de matemática chamada, ela era de Mogi, mas ela dava aula em Mogi Guaçu. Meu Deus, como é que chamava?
Eu vou lembrar. Putz, grilo. Meu Deus, eu sei, ela fez mestrado comigo. Mas então, a gente mediu a velocidade assim. O que acontece? Aqui é um acidente que aconteceu de verdade. Esse é um aconteceu um acidente em que uma balsa só sobrou no meio do rio Amazonas, caiu lá embaixo, rachou e ficou vazando óleo, vazando óleo, vazando óleo, vazando óleo. Eu não sei se vocês conseguem ver daí de trás, mas aqui tem a água mais limpa. Essa mancha azul aqui, ó, essas outras, isso aqui já é poluição, isso aqui também é poluição, esse azul meio marinho aqui. E aqui a água está água limpa. Aqui está Manaus, que já está sujando essa água aqui. Aqui é limpo. É o seguinte, o seguinte, quando pode acontecer pior, acontece pior. Só para a gente fazer uma conta aqui, ó, aqui eu tenho 35 colunas que ele fez, e aqui eu tenho 60. Então essa matriz aqui dava 60 vezes 35. 60 vezes 35 dá 180. É isso, é um número grande. Eu não vou fazer a conta, tá bom? Mas nem sempre a gente trabalha com pureza de água. A gente pode trabalhar também com pureza de represa. Desculpa. Aqui eu tenho um sisteminha que eu inventei para poder falar desse assunto. Tá? Para poder falar desse assunto. Isso aqui é só impacto ambiental? Não é, não. Porque cada uma dessas represas tem a poluição na semana N, o volume da represa, o fluxo da represa, quanto a cidade aqui está jogando de poluição aqui. Olha, está misturando a população com impacto, mas como degrado poluente. Então eu tenho essas duas represas que vão desaguar nessa, essas duas vão desaguar nessa e essa nessa. Se vocês estão achando que é muita represa, lembrem-se que o rio Tietê, na bacia mais restrita do Tietê, tem 33 represas até ele chegar no rio Paraná. 33. Então já não dá uma matrizinha 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá uma matrizinha 6 por 6, que nem eu fiz aqui, para caber na transparência. Tá certo? E aqui dá esse sistema, e a gente tem, na verdade, não tem que resolver esse sistema. Basta fazer essa matriz, vezes o vetor PN. O vetor PN é o que tem o A, o B, o C, o D, o E e F no instante N. Ou o PN mais 1 é o A, o B, o C, o D, o E e o F no instante N mais 1. Então você faz matriz vezes vetor e você sabe como é que está a poluição no ano que vem. Para que serve isso aqui? As prefeituras podem pedir um empréstimo BNDES e em vez da represa B jogar a poluição toda aqui, ela podia jogar um pouco da poluição aqui, um pouco da poluição aqui e um pouco da poluição ali. E essa represa aqui joga tudo aqui? Não, ela vai jogar um pouquinho na A, um pouquinho na C. Por quê? Porque se eu jogar aqui, a degradação de A age sobre a poluição, de C, de E e de F. E se eu jogar aqui, só a degradação de F age sobre a poluição. Então, existe o que fazer no nível de prefeitura, gente. Existe trabalho para fazer no nível de prefeitura. Isso aqui é simplesmente comprar os canos de PVC e mudar o rumo do esgoto, ou da poluição. E o esgoto não é só coisa criminosa. É quando você lava o carro. E vai detergente, quando você lava o quintal com sabão em pó. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu falei para minha mulher, esse mês você comprou sabão em pó ou sabão em pó líquido? Fez que não, eu falei, o que eu falei de errado? Sabão em pó líquido, só eu mesmo. O que eu estava falando aqui quando a minha mulher me interrompeu? Sim, já sei. A gente pode trabalhar com isso aqui em casos mais simples. Vocês estão vendo como eu estou simplificando o problema? Agora, dá para a gente trabalhar? E outra coisa que dá, para onde que vai essa poluição aqui? Para onde que vai essa poluição? Matemática. Se eu perguntar para alguém da etiologia de Nínive Carniato, chamava o professor de Mogi Guaçu. Nínive Carniato. Como é? Eu estava perguntando, sim, se você perguntar para o povo do meio ambiente, para a engenharia florestal, eles não sabem dizer para onde vai a poluição. A gente sabe. A gente pergunta para a álgebra linear, tia, tem um P, tal que P barra é igual a M vezes P barra mais Q? E ela fala, claro que tem. Passa esse P para cá. Ó, agora eu estou perguntando se tem um P, tal que P é igual a M de P mais Q. Se eu passar esse P para cá, eu estou, como no caso do Verhulst, né? Como no caso do Verhulst, eu estou, meu Deus,
tem que fazer todas as flechinhas. Ah, meu Deus! Ah, sabe que tem um comportamento assintótico aqui? Assim, assíntota não é só uma coisa que você faz para passar em prova de cálculo e depois nunca mais usar. Não. Assíntota é uma coisa que existe. Então, o que eu estava querendo perguntar, e aí a álgebra linear vai responder para mim, a álgebra linear vai me dizer se existe um certo P, tal que P é igual a M vezes P mais Q. Existe ou não? Ó, eu trago esse P para cá, trago isso aqui para cá, fica a identidade menos M, que multiplica P igual a Q. Tem solução? Claro que tem. Porque a diagonal principal aqui, ó, a diagonal principal, o que tem na primeira linha? 1 menos F de A menos V de A e o que é A para lá. E depois, né? Então é 1 menos alguma coisa. Quando você subtrai a identidade, você fica com esse valor que é positivo. Então, essa matriz é não singular. E como o sistema é não homogêneo, tem solução. E basta calcular assim. E você joga no MATLAB e você dá Enter e ele resolve. Claro que quem quiser fazer por eliminação de Gauss, merece ficar fazendo lá uma matriz 80 por 80. Quem quiser. Se não, gente, é M barra ao contrário Q. Acabou. Acabou. Aliás, não tem nada a ver com a minha palestra. Faz sentido a gente continuar a dar aula de matemática desse jeito que nós estamos dando? Mas em prova de cálculo médico, onde você resolve sisteminha 3x3 com a calculadora. Calcular zero de função. Quer dizer, calcular zero de função me acha uma das raízes do polinômio grau 7, de comprar o Bluetooth lá, o negócio lá, Blue lá. Sabe? Por que a gente não pode trabalhar com essas coisas? Por que não pode trabalhar com preço de ônibus? Aliás, vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu, que caiu no céu e que faz que eu fique com raiva de ter que aposentar com 75 anos. Nós vamos ter uma matéria que o Bilotti inventou. Nós vamos pegar os alunos trabalhando no Centro Boldrini, que trabalha com câncer infantil, e os alunos vão ficar lá uma parte do dia, e no resto do dia vem ter aula comigo, e nós vamos ter que aprender matemática para resolver o problema deles. Pois é. Você acha que eu vou querer me aposentar? Podendo fazer uma coisa dessa? Deus me livre, guarde, proteja, menos tudo, glória. Muito bem. Agora, nem sempre a matemática é PA, PG, sistema linear. Muitas vezes, nós temos outras coisas. Tudo que eu fiz aqui, eu podia fazer com equações de diferenças, equações diferenciais ordinárias, embora sejam equações não lineares, e sistemas de equações. Agora, muitas vezes, a variação não é em quantas pessoas tem, mas onde estão essas pessoas. Existe uma distribuição geográfica das pessoas, e eu vou adiantar um pouquinho só aqui as transformações. Ah, não vou não. Não, fica feio. Isso aqui eu estou resolvendo a equação de Stokes e a equação de difusão de poluição. Por que eu fui estudar isso aí? Porque houve um derramamento de óleo na Baía da Guanabara, na Reduc, em 2000 e pouco. Eu acho que foi 2003. Arrebentou um cano lá. E aí ficou vazando e fez uma mancha grandona. Foi o fim das boas relações com a Petrobras. Porque veio o cara da Petrobras assim, onde você arrumou essa imagem aí? Essa imagem aí não é verdade não, isso é mentira que vocês arrumaram. Onde você arrumou? Eu falei, imagem satélite do INPE. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Ele tinha prometido uma bolsa de doutorado, o cantão, e acabou. Nunca mais falamos no assunto, nunca mais, nem apareceu mais. Deve ter um bonequinho meu que eles puseram alfinete. E a gente tinha que resolver isso aí. Então a gente dividiu a Baía da Guanabara. Vocês estão vendo? Ó, se vocês olharem bem, aqui assim, aqui está Mojimirim, tá? Então aqui é a Baía de Guanabara, aqui está a Ilha Grande, aqui está a Ilha Bela, Baía de Guanabara, aqui está Niterói, que é a segunda cidade mais linda do mundo, aqui está o Rio de Janeiro, aqui está a Ilha do Governador, onde é o aeroporto, aqui está a Ilha do Fundão, enfim. E a gente dividiu isso aqui porque a gente, para trabalhar com matemática aplicada, a gente tem que ser meio Jack Estripador, tem que dividir o problema em pedacinhos para poder trabalhar com eles. Não tem jeito de enterrar o corpo sem a gente não retalhar em pedacinhos. Por quê? É porque é o que dá para fazer. A gente faz o que dá para fazer. Muito bem. A gente dividiu e a gente estudou a circulação usando aquela equação, essa equação aqui, Navier-Stokes. Não vou entrar em detalhe matemático. Isso aí está no livro, não precisa de mim aqui falar para vocês. Equação de Stokes, aliás. É porque Navier-Stokes é evolutiva e Stokes é estacionário. Então a gente pegou essa circulação e aí o que a gente fez? Essa circulação é na maré alta,
Essa circulação é na maré baixa. Alguém surfa aqui? Não. Ninguém surfa. Porque aqui tem uma explicação que, pela primeira vez que eu vi, por que dentro da Bahia, o único lugar onde dá para surfar é entre a Praia das Flechas e a Praia de Icareí, na Pedra de Itapuca. É o único lugar, porque até na maré baixa tem onda alta. Então, quem for em Niterói, chama-se Pedra de Itapuca. Niterói é muito lindo. E aí, o que a gente somou aí? A gente teve que somar o vento. Então, se aqui eu tenho um vento de sudoeste, a correnteza tem esse comportamento, e se eu tenho um vento de noroeste, a correnteza tem esse comportamento. Muito bem. E daí a mancha do satélite. E o que a matemática fez com essa mancha? A matemática fez isso daqui. Matemática. Eu não sou especialista em petróleo, eu não entendo nada de Baía de Guanabara, isso aqui é a ilha de Paquetá, e a matemática fez a mancha de óleo como diz o caipira de Mojimirim, deu a volta em volta da ilha. O que a Petrobras usava até a gente chegar no pedaço com isso? Eles usavam para descrever a mancha de óleo um círculo que vai aumentando e andando, aumentando e andando, aumentando e andando. Esse círculo nunca dava a volta em volta de alguma coisa. Mas a gente, com a equação de Stokes e difusão, a gente conseguiu, e a gente provou que a mancha nunca chegaria na ponte de Niterói. Nunca chegou na ponte de Niterói. Esse aqui foi um desastre homérico. Foi uma chacina ambiental. Aí vocês vão dizer, não, Johnny, espera um pouquinho, você está sendo muito chato. Porque eles trouxeram gente do Brasil todo para poder limpar as gaivotas, e dar banho, e usava shampoo especial, condicionador, chapinha, sabe, escova, como é que chama? Eu aprendi a falar para... esposa... Progressiva. Não, esposa progressista não. Escova progressiva. Usaram nas gaivotas tudo, e aí soltaram aquele passarinho branquinho, e ele voando em direção ao sol poente, e entraram os anúncios de desodorante para a gente poder, no domingo à noite, enquanto a gente está vendo televisão. Mentira da porra. O que essa gaivota que saiu voando vai comer? Peixe. Alguém limpou algum peixe? Alguém limpou algum peixe? Alguém limpou algum alevino? Alguém limpou alguma alga? Então limparam o cara que está no alto da cadeia trófica. Cadeia trófica é a revista Caras da Natureza. Quem come quem, come quem, come quem, come quem, até chegar embaixo. Muito bem. Alguém se incomodou com quem estava na parte de baixo da cadeia trófica? Ninguém se incomodou. E o então presidente da Petrobras disse, gente, metade do óleo já evaporou. Não tem mais perigo. Quer dizer, pode comer peixe da Baía de Guanabara, porque aqui é uma reserva ambiental. Aqui é uma reserva ambiental e muita gente, tem gente que perdeu mais de 20 anos de trabalho aqui. E aqui se pesca muito. Então ele falou, não, vocês podem comer peixe porque metade do óleo já evaporou. E o técnico da Secretaria do Meio Ambiente chegou atrás dele na televisão e falou assim, mas por favor não acendam fósforos. Claro que você acendeu. E cadê a não vai ter sobrancelha para ninguém. Não, eu estou falando. Eu vi isso aí. Eu fiquei... Desculpa. Eu fico revoltado com isso. Eu fico revoltado com a... E a matemática disse, não, tio, não é assim como você está falando. Poluição nunca vai embora. Não polui mais água, então está poluindo o ar. Foi profundo, não polui mais água. Sim, mas vai poluir o sedimento. A poluição não vai embora. E a pior poluição é aquele que entra na biota. Entra nas plantas e nos animais. Essa é a pior poluição que tem. Aqui eu estava estudando populações, eu só quero mostrar para vocês que também alguma coisa tem que estar certa para nós na matemática, né? Isso daqui, tem esse livro aqui, ó, Aqui é o Cubo. O Cubo, esse livro aqui. Ele tem, antes de começar a entrar nos capítulos propriamente ditos, ele tem essas duas fotografias. Isso daqui é uma nuvem de gafanhotos. Isso aqui é uma mancha de óleo. É por isso que quando a gente estuda esses... Ah, meu Deus, já fiz de novo. Por favor, Jean. É que tem muita flechinha que eu me atrapalho. O que eu estou ouvindo? Ah, eu já sei. Eu passei reto. É que essa equação aqui consegue descrever, graças ao trabalho desses caras aqui, ó, tudo começou com esse tal de esse Fischer e esse Skeller.
que viram que aquela mesma equação da difusão também servia para descrever a dispersão de populações. Os bacanas disso agora são Cantrell e Cosner. Tem um livro deles na biblioteca. Isso aqui tem artigos nas revistas da biblioteca. O Kareva tem um artigo, o Okubo tem um livro, o Skellum tem um livro. E o Fischer, acho que não tem o livro dele aqui, porque é o livro de genética, é um livro que eles usam mais em genética de populações. Mas são matemáticos que se dedicaram... 9:02 já? Espera um pouquinho. Falta quanto? 15 minutos, tá bom. Então, eu estou de Cruz, o disco final. Muito bem. Aí eu estou aqui, tá certo. Eu estava misturando aí doença com população, com impacto ambiental. Agora, eu vou contar um pouquinho sobre macroalgas e poluição. Essas 4 fotografias foram tiradas por um rapaz colombiano que... 15 minutos. Um rapaz colombiano que fez até... vou começar de novo. Essas 4 fotografias... há um grupo argentino e alemão que faz pesquisa na Antártica. E mandaram uma pesquisadora ficar lá, coitada, porque ela era o último lá da cadeia de ordens. Vai você! Aí foi lá ficar na Antártica e trabalhar lá. E ela foi estudar essas 4 algas que interagem entre si. E essas algas coexistiam perfeitamente numa baía chamada Baía de Potter. P-O-T-T-E-R. Significa ceramista, o cara que faz pots. Muito bem. E duas delas não estavam sobrevivendo. Só essas 2 estavam... Antes, elas sobreviviam perfeitamente. Aí o orientador argentino falou assim, olha, nós precisamos testar hipóteses. Eu falei, mas como é que eu vou testar a hipótese? Cada vez que eu vou lá, é um ano diferente. E eu tenho 2 meses de verão para ficar lá. Vai você então. E ele falou, não, vamos fazer diferente. Nós vamos entrar em contato com um grupo no Brasil que vai testar a hipótese com modelo matemático. No computador. Aí você vai testar as hipóteses lá. O que funcionar no modelo, nós vamos testar. E ela trouxe as dúvidas e trouxe os resultados da observação dela na natureza. E aí, o que a gente fez? A gente começou a testar as hipóteses dela. E testa uma, testa outra, e vai passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e a gente trabalhando. Aí estava na boca dela ir embora, e nós falamos para ela, escuta, você falou que tinha uns córregozinhos, mas tem um baita de um rio. Ah, Johnny, é por causa do aquecimento global. Chupa, física, nós que resolvemos. O aquecimento global faz com que o gelo derrete muito mais depressa, e em vez de ter um corguinhozinho de nada, tem um jorro de água. E esse jorro de água passava debaixo do gelo e trazia areia. Agora imagina uma areia que está roçando com um prédio de 12 andares em cima assim. Aquilo virou melhor que polvilho. Dá pra fazer pão de queijo com aquela areia, gente. Tá certo? E aí, o que acontecia? Aquela areia tapava. Eu falei assim, vamos testar falta de luz. E pela primeira vez, o modelo coincidiu com os dados experimentais. Aí ela já aproveitou, já apresentou no Congresso Internacional aqui, voltou, e eles foram testar a hipótese, e eles provaram lá. Nós só fomos uma ferramenta auxiliar para ela. Nós não respondemos, mas esse foi o trabalho que ela fez. E agora eu vou contar para vocês um outro trabalho, quase que eu erro de novo, um outro trabalho. Não, parece Mojimirim, né? Olha, não parece Mojimirim? Mas não é, isso é Ilha Grande. Alguém aqui já foi Ilha Grande? Você já foi? Ó, gente, vocês têm que ir antes que eles acabem com aquilo. Quando eu fui lá, as 2, 4, 5 primeiras vezes, tinha 3 veículos lá. O Jeep dos bombeiros, o Jeep da prefeitura que estava quebrado, e o trator. Ah, não, e tinha o Jeep da Universidade Federal, que levava os estudantes para o outro lado para fazer pesquisa. O resto era tudo carriola. Tudo carriola. Não é? Eu não sei se está assim, se ainda está assim. Um pouquinho? A primeira vez que eu fui lá, eu fiquei numa pousada que chovia de noite dentro, e aí eu disse, bom, hoje vocês se viram para jantar. E tinha um lugar, e minha mulher e eu fomos mais cedo lá, e falou assim, tem pizza? O cara falou, tem. Aí falou assim, que pizza? Diz a minha mulher, pensando que ele fosse dizer 4 queijos, marguerita, pepperoni.
Ele abaixou assim, mexeu debaixo do balcão e trouxe 2 bolachas. Falou, essas 2. ele só fazia uma pizza e era aquela pizza que ele fazia. É que foi que a gente comeu também. Agora, isso daqui também é Ilha Grande. E isso não parece Mogi Mirim. Ai, o que aconteceu aqui? Esse foi o trabalho. Foi o trabalho da professora doutora Rosane Ferreira de Oliveira. Deixa eu mostrar para vocês o que é. Nesse lugarzinho aqui fica o terminal da Petrobras. Chama-se TBIG. Terminal da Bahia, terminal não sei o quê, da Bahia de Ilha Grande. A Ilha Grande fica aqui. Gente, desculpa. Aqui é a Ilha Grande. Isso aqui é a Ilha Grande, ó. Isso aqui é a Ilha da Chipóia. Isso aqui é que pertence ao Pitangui. Isso aqui é a Praia das Gordas. Aqui é a Ilha dos Macacos. Isso aqui é um dos acidentes que aconteceu lá. A Petrobras deu para a gente onde tinha acontecido o acidente, como é que estava o vento e a correnteza. A gente precisou calcular. E aí, se desse certo com o que eles sabiam, que nós não sabíamos, eles iam acreditar na gente. Ou seja, ele só acredita em matemático quando ele consegue prever o passado. É difícil. É difícil. Eu vou fazer outro. Aqui. Rio Grande do Sudeste. Esse foi o pior dos acidentes. Não é porque destruiu mais, mas acontece que todo mundo tem casa aqui. O Ayrton Senna, o Boni, aquele povo todo importante da Globo, tem casa aí. Esse foi o pior acidente. Agora, eles estavam interessados mesmo nesse acidente, que nunca aconteceu. Porque aqui tem uma laje submersa chamada Laje Branca. Entra um navio aqui, vai para o terminal no meio de uma tempestade e mete o queixo aqui e começa a vazar óleo. Começa a vazar. Não é como arrebenta o saco plástico. Quando arrebenta o navio, não é silver tape que vai segurar o vazamento de óleo. Fica vazando, até eles irem lá e tirar o navio de lá ou bombear o óleo para fora. E a gente mostrou que a mancha ia pegar, essa região é tão feinha, não sei se você se lembra, chama-se Praia Azul. De tão feinha que é. Abraão fica para cá, ó. Abraão fica para cá. Mas esse é a tese da professora doutora Rosane Ferreira de Oliveira. Esse aqui é outra tese de um rapaz chamado Nelson Forzato, e a gente misturou com demografia, a gente estudou as 3 represas que tem em Londrina. São chamadas igapós. E esse aqui é os resultados só para um deles, em que ele estudou a poluição do ar, e a poluição da água, e a poluição do fundo, por causa da biota. Tem muito trabalho para fazer. E aí depois, eu vou pular os retratinhos, e eu vou contar para vocês só o resultado. Isso aqui é a poluição. Aqui, não, menos que isso. Aqui é a poluição. Aqui são as algas brasileiras. Aqui é a alga que os japoneses queriam plantar aqui. Aqui são as células de reprodução das algas. A brasileira e a japonesa. Só que alguém teve a feliz ideia de dizer, vamos ver antes o que acontece. Graças a Deus, fizeram no computador. Porque assim, não danou a natureza. Austrália tem um problema com coelho e com raposa. Como é que aconteceu isso aí? Alguém resolveu criar coelho na Austrália. Coelho escapou, e coelheia, mais coelho. Aí tiveram que enjaular as verduras e hortaliças, porque o coelho cavucava e entrava lá. Então eles tiveram que fazer uma grade em volta. Muito bem. Aí alguém teve a brilhante ideia, assim, claro que tem coelho. Não tem predador do coelho? Vamos importar raposas. Aí importaram raposa, agora tem 2 pragas. E alguém disse, não mexe mais na natureza. Chega, vocês já fizeram merda que chegue. Desculpa, já fizeram porcaria que chegue. Então, felizmente, não fizeram mais nada. Porque o lugar de fazer esse teste é no computador. E o museu, o Ministério encarregou o Museu Nacional, aquele que pegou fogo, de fazer isso aqui, laboratório que tinha, que falou com um grupo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e passou isso para cá. Isso aqui foi a dissertação de mestrado da Luciana Carrara Abreu. Eu tive o privilégio de ser orientador. E a gente mostrou que a alga brasileira, como tem poluição há muito tempo, a alga brasileira só sobrevive onde tem a poluição. No resto, a alga japonesa ia tomar conta. Então, eu estou misturando comida. A alga era para fazer chiclete, mas ia fazer gelatina, fazer um monte de outras coisas. População de alga e impacto ambiental. Não tem jeito de não misturar. É por isso que eu falo que os desafios são de transdisciplinaridade.
Eu não posso falar o que eu penso, mas se eu pudesse, eu ia falar que não é nem multidisciplinar, nem interdisciplinar, nem... Francamente, isso aqui é antidisciplinar. Dane-se a caixinha cartesiana, aqui é cálculo, aqui é álgebra, aqui é geometria analítica, aqui é geometria diferencial, aqui é equações diferenciais. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Tem o que você sabe, que é muito pouco, e o que você não sabe, que é muito, e que você tem que aprender para poder resolver os problemas da natureza. Felizmente, com isso daqui, eles não autorizaram a criação. E eu pude participar desse projeto. Eu só contei para vocês coisas com as quais eu mexi. Aqui tem outro exemplo. Aqui, de novo, a alga brasileira viceja aqui onde tem a poluição. Aqui está a poluição. A poluição, eu estou falando de um vento predominante que vem de noroeste. Então a alga fica aqui, ó, porque ela não sofre com a poluição. Porque já faz anos que ela convive com a poluição. Enquanto essa alga que está aqui, ó, onde tem a brasileira, não tem água japonesa. Em compensação, no resto, ela tomou conta. E aqui são as células de reprodução dessas algas. Então, a gente fez o seguinte, a gente passou de estudo de população isolada, estudo de populações com ação intraespecífica e interespecífica, ou seja, a competição, aquela coisa da guerra, da pesca que aumentou a pescada, porque eles pescavam tubarão junto. Hoje todo mundo sabe, mas foi preciso a matemática dizer para todo mundo. Impacto ambiental, aquecimento global, bem como interesses comerciais, que é o caso da alga. Há muita coisa a fazer. Modelar, formular, estudar, aproximar soluções, criticar e colocar a serviço da sociedade. Esse é o desafio de trabalhar com transversalidade em ecologia matemática. É fazer tudo isso e colocar a serviço da sociedade. E o desafio matemático é aprender matemática pura, saber qual é o contexto em que a gente vai aplicar, aprender seu problema. A gente não faz matemática aplicada, sobretudo em ecologia matemática, sem escutar. A gente usa os modelos e a gente faz o tal do serviço à sociedade. Eu vou contar para vocês uma história. Estou acabando. Acabou. Vou contar para vocês uma história, vocês vão dar risada e eu vou ficar puto. Eu vou ficar desapontado. A história do balão. Teve uma conferência, teve um concurso de balões. Vieram balões do mundo todo, colorido, e na véspera do concurso, os balões subiram para mostrar para o público, que lindo os balões, e filmar na televisão, o sol se pondo, aquelas coisas todas. O que ninguém esperava, que deu uma tempestade, um tufão, não sei o que, sobrou o balão, cada um foi para um lado, e ficou escuro, e os caras não podiam baixar, porque não sabiam se ia baixar dentro d'água, numa árvore, não sabiam, então ficaram tudo flutuando lá em cima, e ficavam dois caras em cada balão. Fica um segurando aquele maçarico, faz e esquenta o ar e o balão sobe, ou faz e esfria o ar e o balão desce. Aí quando chegou de madrugada, começou a aparecer o sol, o cara que estava aqui, que era o capitão, falou, baixa, e o balão foi baixando. Aí ele viu lá, tinha um cara passeando, com o cachorrinho dele, passeando com o cachorro. Ele, aqui em cima! Onde que nós estamos? No balão! Sobe. Não vou subir, vou perguntar mais para ele. Sobe essa porra, estou dizendo. Não, você vai perguntar para ele. Sobe! Aí, você não perguntou mais coisa para ele. Se o cara é matemático, você não viu? Como assim matemático? Ele pensou para responder, a resposta era verdadeira e não serve para porra nenhuma. Eu não trabalho com matemática assim. O meu desafio é trabalhar com matemática que serve para alguma coisa. Então, nós não vamos ficar ricos, nós não vamos ficar famosos. Ninguém vai querer tirar selfie de você quando você for passear no shopping. Em São José dos Campos. Onde é que é São José dos Campos? Ninguém vai querer tirar selfie com você. Você é matemática? Posso tirar uma selfie com você? Ninguém vai fazer isso. E como também e você também não faz isso, né? Você está numa república, aí queimou o chuveiro, e você deixa que eu consiga que eu sou matemática. Mas não, está sob controle. A gente também é assim, a gente também tem esse preconceito. Agora, nós não vamos ficar ricos, nós não vamos ficar famosos, mas a nossa ambição é muito maior que isso. É muito maior. Eu faço matemática, eu quero mudar a história das comunidades. Eu quero mudar a história desse país. É isso que eu quero fazer. Eu quero fazer diferença. E cá entre nós, para quem é matemático, eu posso falar com segurança, é nós. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Desculpa de ter passado um pouco.
Vocês têm alguma pergunta? Não, eu já falei demais. Ninguém quer perguntar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa pergunta. Aqui está o meu e-mail e a minha sala é 204. Eu só não estou na minha sala quando eu não estou. Não, é o seguinte, eu estou aqui todos os dias. Então, se alguém quiser conversar, fazer pergunta, xingar, discordar de mim, que seria uma coisa muito saudável, a minha sala é 204 e eu sempre estou lá. Então, se eu estiver atendendo alguém, eu falo isso. O que é? É isso? Espera um pouquinho. Ou eu peço licença para a pessoa. Espera um pouquinho que aqui é rápido. E falo. Tá certo? E o meu e-mail. Meu e-mail é aquele lá. Eu demoro, mas eu respondo. Na verdade, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então, agora é difícil fazer pergunta, porque eu falei, soltei coisa em cima de vocês, história, então fica muito difícil fazer pergunta. Mas ninguém perguntou, mas eu posso responder? É muito bom trabalhar com matemática aplicada desse jeito. É muito bom. Você tem que estar sempre aprendendo e você está sempre colocando a ciência a serviço da sociedade. E comigo, os negros do balão que se dane. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, viu?